eu acredito que nas últimas aulas, inclusive já faz um tempinho, né? Porque teve esse feriado aí no meio, né? Feriado de finados, e no outro eu tive um problema, e aí já faz um tempinho, né? Aí só para a gente ficar situado, eu acredito que a gente está na filosofia moderna, não é isso? Não, Aristóteles já ficou bem para trás. Filosofia helenística. Ah, certo, certo. Marco Aurélio. Ok. Ok, até eu deixei um vídeo lá, né? Na plataforma. Pronto, então tranquilo. Eu ia iniciar aqui filosofia moderna, mas eu vou dar continuidade então numa parte da filosofia medieval e depois é que eu entro então na filosofia moderna. Ok? Bom, filosofia moderna, aliás, filosofia medieval, eu basicamente trato, isso no curso de Direito, eu trato praticamente só de dois autores, dois filósofos, que é Santo Agostinho, de Hipona, e Santo Tomás de Aquino. Eu trato desses dois porque esses são basicamente um que segue Platão e o outro que segue Aristóteles. Eu estou dizendo que segue no sentido de ser influenciado, de ter uma certa influência. E aí, no que diz respeito ao primeiro, Santo Agostinho, já iniciando, vocês preferem que eu tire aqui filosofia moderna? Ou eu posso fazer assim mesmo? Tem não, né? Pronto, ok. Então, são dois pensadores que geralmente eu trabalho no curso de Direito. Aí por quê? Porque eles têm uma influência muito forte, uma de Platão e outra de Aristóteles. Eu já disse a vocês em várias aulas, já reforcei bastante, que os considerados os maiores pensadores da filosofia é exatamente Platão e Aristóteles. Esses dois vão marcar o pensamento da história filosófica ao longo de milênios. Então, qualquer desses pensadores que você estiver trabalhando, seja no período medieval, seja no período moderno, ou até mesmo contemporâneo, você vai ver resquícios desses dois filósofos. Então, não é diferente na filosofia medieval. E um dos pontos assim que a gente pode destacar também na filosofia medieval, atrelado a esse que eu acabei de citar, que é Aristóteles e Platão, pode-se situar também que há uma influência prioritária, fundamental, essencial da doutrina, ou mesmo, se quiser se chamar, da filosofia cristã. A gente chama filosofia cristã porque no curso, inclusive, a gente estuda dessa forma. Nos livros, nos almanaques de filosofia, a gente encontra também dessa forma, a filosofia cristã. E aí, filosofia cristã, ela se inicia exatamente com Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona é um desses pensadores emblemáticos, porque, inicialmente, ele não é cristão. Ele é descendente de um pensamento chamado maniqueísmo, ou maniqueísta. É como se fosse uma seita, uma religião, uma doutrina. O maniqueísmo, ele entende que existem duas forças no universo, duas forças no mundo que controlam absolutamente tudo. É a força do bem e a força do mal. E Agostinho era justamente adepto, ele acreditava exatamente nessa doutrina. Isso inicialmente. E aí, quando eu estou falando inicialmente, e a gente saiu da filosofia helenística e estamos justamente agora enveredando pela filosofia cristã, filosofia medieval, eu estou me referindo mais ou menos aí no século
do século III para o século IV, depois de Cristo. Percebam que a gente iniciou essa discussão nossa da filosofia lá no século VI antes de Cristo. Aí estamos caminhando e agora chegamos ao século do 3 para o 4, que é justamente quando inicia a filosofia medieval, a filosofia cristã, especificamente com Agostinho de Hipona. Agostinho, como eu já disse, ele é adepto inicialmente de uma doutrina chamada maniqueísmo, que entende que o universo, que o mundo, que a Terra, que as pessoas, enfim, que as coisas são controladas a partir de duas energias, de duas forças, que é o bem e o mal. Por si só, essa já é uma questão filosófica bastante interessante, que dá, inclusive, para a gente pensar sobre várias perspectivas, várias conotações, várias ideias, porque, inclusive, pensar o que é o bem, o que é o mal, o que é essa força, o que é essa substância, o que é exatamente o bem propriamente, e o que é que a determina, o que é que determina ser exatamente o bem, o que determina exatamente ser o mal, já são questões filosóficas de certa profundidade, que inicialmente estaria no âmbito ético, porque trata bem e mal, mas transcende o âmbito ético e o mal, porque, na verdade, quando se fala nessa perspectiva maniqueísta, está muito mais relacionado a fatores do divino, fatores de deuses, digamos assim. Então, tem um pé, claro, ético, tem um pé filosófico, mas também tem um pé teológico. Porque, na verdade, quando ele entende dessa forma, ele entende de que existe um Deus forte, que é bondoso, e um Deus outro, que não é bondoso, que é do mal. Que essas duas forças, inclusive, estão o tempo todo em conflito, estão num embate o tempo inteiro. Então, são questões importantes de saída, porque provoca já uma reflexão bastante interessante no âmbito filosófico. E Agostinho, por ele não ser religioso, por ele não ser ligado ao cristianismo, por ele ter um domínio muito grande da retórica, um grande estudioso, inclusive, da filosofia helenística, da filosofia grega. Esse cenário está já na cabeça de Agostinho e está também no início da filosofia cristã, no início da filosofia medieval. Quando a gente falou de Plotino, que está mais ou menos contemporâneo a Agostinho e Marco Aurélio, Plotino trazia já a filosofia para um âmbito em que já dava para se pensar sobre o que é a criação, o que é Deus, o que são essas forças, enfim, estão todas relacionadas nesse sentido. Mas com o passar dessa filosofia e justamente transitar para a filosofia patrística, para a filosofia cristã, para a filosofia medieval, essas questões de emanação, de um Deus substância, de um Deus mais numa perspectiva, digamos, grega, aonde tem toda uma entificação, uma substância que provoca justamente ou a criação ou a emanação, porque não é um Deus antropomórfico. Na filosofia de Aristóteles não é antropomórfico, não é na filosofia de Platão também não é antropomórfico, e também não é da Plotino, mas quando chega na filosofia cristã, filosofia medieval, essa ideia de Deus substância, de Deus natureza, de Deus como primeiro motor, de um Deus como onde todo conhecimento está posto, como Platão, inclusive, colocava. Então, todas essas perspectivas transcendentais, metafísicas de Deus, elas caem por terra. E agora começa a surgir a possibilidade de um Deus antropomórfico, ou seja, com forma humana, características humanas. E isso é problemático dentro da perspectiva maniqueísta, porque
quando ainda o maniqueísmo de Agostinho ele inicia ainda com a perspectiva de um Deus não antropomórfico, mas também não é um Deus substância, também não é um Deus metafísico, não é um Deus como é concebido pelos filósofos iniciais. No entanto, vai servir de base como reflexão, como aprofundamento essencial do entendimento filosófico sobre essas duas problemáticas específicas, bem e mal. Tanto é assim que esse problema ele vai permanecer no pensamento, vai permanecer ainda nas reflexões de Agostinho. Agostinho vai continuar questionando, vai continuar perguntando, vai continuar ainda tentando entender o que é o bem e o mal, dada a força que era essa problemática para ele. E aí, Agostinho, ele é filho de Santa Mônica, hoje, né, concebido como Santa Mônica, é filho de Mônica, e Mônica era uma cristã fervorosa desde sempre, desde o início. Ela, inclusive, gostaria muito que o filho dela seguisse a mesma crença, a mesma fé que ela, mas Agostinho era sempre arredio, era sempre aquele indivíduo que não era convencido, digamos, com certa facilidade. Um determinado dia, ele também conhece uma outra figura importante, que é Ambrósio, ou, melhor dizendo, Santo Ambrósio. Ambrósio e Mônica, digamos que foram os responsáveis por dialogar sistematicamente o cristianismo com Agostinho. Mônica, como mãe, era muito mais na linha da persuasão e da fé, e Ambrósio era na linha mais, digamos, disciplinar do pensamento, mais racional do pensamento. Ambrósio era um grande intelectual, ele tinha realmente uma grande influência com a comunidade cristã, e ele viu Agostinho proferindo algumas falas, alguns discursos, algumas palestras, e ficou até impressionado com o domínio que ele tinha, com a retórica que ele tinha. E aí, o tempo inteiro, começou a dialogar com Agostinho nesse sentido. E esses diálogos, ele relata nos livros mais importantes do seu pensamento, que é as Confissões, e ele vai, nesse livro, relatar exatamente isso, da importância de Ambrósio, da importância da mãe dele, para ele vir a se converter um cristão. Claro que isso não foi automático, ainda há realmente uma resiliência nesse sentido, porque Agostinho, para que ele viesse realmente a se converter, ele precisava de elementos, inclusive, que trouxessem algo próximo, digamos, da própria filosofia, ou seja, da racionalidade, um pensamento mais rebuscado. Coisa que só pela fé, ele não conseguia. Ou simplesmente por algumas práticas religiosas, ele também não conseguia. Um outro fator também que vai contribuir decisivamente para que Agostinho venha a se tornar um cristão é ele ter tido, digamos, uma espécie de visão ou sonho, alguns relatam que sonho, outros relatam que visão, de como se fosse uma espécie de criança, anjo, que vem para ele e conversa com Agostinho, mostrando que o caminho dele era justamente o cristianismo, que Cristo era a verdade, e que determinados entendimentos, como, por exemplo, a questão do bem e do mal, vai ser entendido no momento em que ele se converter ao cristianismo. Muitas das questões, inclusive, da vida pessoal de Agostinho, iriam se resolver quando ele se convertesse ao cristianismo. Então é como se essa criança, esse anjo, fosse a verdade para Agostinho. É como se fosse o próprio Deus que viesse conversar com ele, era uma espécie de voz, uma visão, voz que conversou com ele e que provocou uma sensação completamente diferente de todas as outras
sensações que ele já teve mediante essa possibilidade de se tornar cristão ou de ser adepto de uma religião como o cristianismo. Ele relata isso nas Confissões, então, como se fossem esses 3 fatores preponderantes para que ele viesse, no mínimo, a despertar uma certa curiosidade para ele vir a se tornar um cristão. É claro que naquele momento não é muito fácil, não é muito simples, de repente você sair de uma concepção em que Deus não é antropomórfico, Deus é metafísico, Deus é transcendente, Deus é substância, e que de repente Deus vinha a ser entendido como com características humanas. Não tem como ser fácil. Inicialmente a ideia é uma energia, uma força do bem, uma força do mal, e são essas forças que regem o universo. Então é como se fosse a natureza pautada nessas 2 forças. E que de repente existe uma característica, um Deus humano com características humanas para, de certa maneira, controlar essas forças, controlar esse universo na qual a gente conhece. Então, não é fácil. Por isso que eu falava no início que são questões de ordem filosófica, de ordem religiosa, teológica, e de ordem transcendente, metafísica, que por si só já dá um caldeirão de discussões dentre as problemáticas que a gente pode tratar. Naquele tempo, século IV depois de Cristo e hoje século XXI. Se eu fosse indagar a vocês e vocês a mim a respeito do que é o bem, a gente passaria horas e horas conversando a respeito disso, tentando trazer pensadores, filósofos, nosso próprio entendimento sobre isso. E vejo que essa problemática do bem e do mal, não só numa perspectiva propriamente religiosa, mas em todos os sentidos. Aquilo que nos rege enquanto sujeito, o mal na sociedade, e ainda vista de forma sociológica, de forma antropológica. Então, o que seria esse mal nesse sentido? O mal na perspectiva ética, ou o bem numa perspectiva ética. Então, é realmente uma questão de forte reflexão que a gente pode enveredar por esse caminho e passar horas e horas discutindo. Então, se hoje é tão emblemático, se hoje é possível a gente fazer isso, imagine há milênios atrás, há séculos atrás. Então, Agostinho estava justamente nesse cenário. Esse é o pano de fundo, eu estou traçando aqui o pano de fundo que concerne o pensamento de Agostinho. Dito isso, e ficando claro para vocês esse preâmbulo da filosofia cristã, da filosofia medieval, da filosofia agostiniana, um outro fator que deve ser inserido aí, para a gente entender justamente esse período, claro que é a Igreja Católica, que já estava predominando, já há um certo domínio nesse período, para que o cristianismo se torne a religião do mundo. Não só ali, inicialmente, do Império Romano, com Constantino, mas também com que ele tome realmente conta, seja a única, digamos, religião a ser concebida, a ser entendida, a ser realmente proferida nos 4 cantos do mundo. Então, esse é um outro fator interessante, importante também que a gente coloca aqui. Dada, inclusive, as perseguições que se iniciam, por um lado, também aos cristãos, em algumas partes do mundo, e também dos cristãos para com os outros segmentos religiosos. Então, esse movimento é muito claro e é muito nítido no início da filosofia medieval. Eu digo isso, filosofia medieval, e destaco dessa forma, porque a gente tem que entender que
ao iniciar o período medieval, é um paradigma completamente diferente da filosofia grega, da filosofia helenística, da filosofia socrática, platônica, aristotélica. É completamente diferente. E é diferente em vários sentidos. Primeiro, o cristianismo é a base. O pensamento cristão, a fé, a religião, nesse caso, é a base de qualquer pensamento. Tanto é assim que falar em conhecimento é falar primeiramente em fé. Eles não entendiam, em hipótese alguma, de que você, para ter conhecimento, você tem que abandonar a fé. Pelo contrário. Então, a base estruturante de qualquer conhecimento no período medieval, no período cristão, do predomínio do cristianismo enquanto filosofia, é, de fato, a fé. Por si só, afirmar isso já é um tanto quanto paradoxal ou contraditório em algumas perspectivas. Porque não é simples e não é fácil você unir, por um lado, a razão filosófica grega, que a gente viu até então, e, por outro lado, a fé, a religião, o cristianismo, por outro. Não é fácil. Enquanto os gregos passaram 600 anos, mais de 600 anos, quase 1000 anos, na verdade, tentando se desvencilhar de crenças que não possibilitavam, digamos, o desenvolvimento da razão enquanto logos, os romanos, por outro, pegaram uma parte desse grego, enquanto conhecimento, enquanto epistemologia, mas, por outro, atrelaram outros segmentos de pensamento. No caso específico, o cristianismo, a religião cristã. Então, esse caldeirão de problema, esse caldeirão aí de tentativas de união de pensamento aí, é que está justamente no cerne da filosofia agostiniana. Então, esse digamos, a tarefa para Agostinho. E muitos, e inclusive o próprio Agostinho vai dizer, nas Confissões, de que é como se ele tivesse naquele momento, é como se ele tivesse uma missão. Uma missão de, justamente, tentar unir toda essa ideia grega, de um lado, do conhecimento grego, de um lado, mas, por outro, também trazer aquilo que é de melhor do cristianismo para caminharem juntos para a construção de uma nova sociedade, a construção do novo mundo. Então, é mais ou menos isso que ele vai tentar fazer na sua filosofia. Tentar unir fé e razão. Algo extremamente complexo, algo extremamente difícil, porque são dois segmentos que caminhavam em sentidos antagônicos. Mas, quando Agostinho, digamos, tem essa visão de Deus, essa visão do anjo, que conversa com ele, que ele vai se converter ao cristianismo, imediatamente ele vai trazer a filosofia platônica e dizer que não há uma incompatibilidade, digamos, fundamental, que inviabilize essa filosofia de explicar, de certo modo, o cristianismo enquanto doutrina religiosa. Inclusive, para dar base ao catolicismo que depois todo o período cristão, todo o período medieval, moderno e contemporâneo venha a seguir. Eu digo todas essas etapas porque se a gente pegar o cristianismo contemporâneo,
ainda tem os resquícios, eu não diria nem os resquícios, porque resquício é muito pouco, mas tem realmente uma base agostiniana. Agostinho ele não foi, desde então, deixado de lado enquanto construtor e doutrinador da igreja do cristianismo. E a gente vai entender o porquê daqui a pouco. Eu estou aqui vendo só minha tela e olhando essa filosofia moderna aqui. Eu não sei se vocês estão escutando bem, está todo mundo calado, enfim. Mas está tranquilo? Tá, né? Pronto. Sim. Sim. A infância. Logo são os primeiros livros da confissão. Uhum. Talvez depois de hoje você queira dar uma volta nesse. É isso. E aí, de repente, até aprofundar e até, né, de repente, fazer. Sim, pode falar. Exato. Uhum. Isso. Exato. Cidade de Deus e cidade dos homens, que a gente vai aprofundar um pouquinho, daqui a pouquinho. Isso. Ótimo. Pronto. E qualquer coisa vocês vão me dando feedback aí, pode perguntar, enfim, fica à vontade. Mas pode participar, viu? Pode contribuir. Na verdade, é contribuição que você dá. É muito bom isso. Então, dando seguimento, eu só queria ver realmente esse feedback, se realmente estava me escutando bem, enfim, se estava sendo acompanhado. Então, vejam, esse é o cenário de Agostinho de Hipona. É um cenário extremamente complexo. Talvez na cabeça da gente hoje, de uma forma anacrônica, a gente pensa assim, não, mas isso é bobagem. Pensar sobre o bem e o mal, pensar sobre questões de Deus, se ele tem forma humana, se tem forma humana, se não tem, se deve seguir uma religião ou não, isso é bobagem, isso é fichinha, isso é problema pequeno. Não é problema pequeno nesse período. Eu não sei se vocês consideram, na verdade, se é problema pequeno hoje. Eu não considero problema pequeno ainda. Eu estou até, só para ilustrar isso, saindo um pouquinho da ideia de Agostinho, para ilustrar isso que eu estou dizendo, reforçando, eu estava vendo uma pesquisa, agora com essa questão da eleição americana, que só o que rolou, né, nos últimos dias, e eu estava vendo que lá eles não admitem um presidente não ter uma religião. Eles não admitem. O único presidente que ficou em cima do muro, digamos assim, que não definiu propriamente que religião ele tinha,
e até uma certa desconfiança sobre a questão propriamente religiosa, é esse Trump que está no poder. E parece que Jimmy Carter, alguma coisa assim, algum tempo bem distante, que também tinha um pé lá e outro cá. Mas nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que se pergunta lá para admitir um presidente é justamente a religião. E esmagadoramente, a maioria lá dos presidentes foram todos de linha protestante. Só, acho que Kennedy e agora Biden, que foi eleito, que são católicos. O restante é tudo protestante. Então, eu só coloquei esse ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Pronto. Então vejam. Eu só coloco esse ponto para dizer o seguinte: o tamanho do problema que é ainda a questão religiosa. Não é uma tarefa fácil você desconstruir, digamos, uma fé ou desconstruir uma crença na cabeça de um indivíduo que é religioso. Não é fácil. Por mais que o século XX e parte do século XXI seja muito forte nessa possibilidade de tentar mostrar outros segmentos, outros caminhos fora da religião. Isso vem sendo construindo. Sim, pode falar. Sim, sim. Uhum. Isso, isso. Eu diria que, além do vivo, Petrus, que ele é ainda o fundamento, é a essência da vida das pessoas. Então, quando você citou muito bem o caso da França, do professor, que tentou fazer uma charge, espécie de charge caricatura, né, do profeta, isso reacende tudo aquilo que já estava meio que adormecido, né? E veja que ultimamente começou de novo, né, os ataques na Europa com relação a isso. Mas isso só ilustra exatamente isso que eu estou tentando aqui fazer enquanto base daquilo que era no século IV depois de Cristo. É isso que eu estou tentando dizer. Se hoje ainda é uma questão tão temerária você falar sobre religião em outras ideias, imagine isso no século IV, no período medieval. Né? Então, essa foi a tarefa, digamos, de Agostinho. Como se fosse uma voz, como se houvesse uma revelação, como se a verdade, de certa maneira, recaísse sobre ele, que talvez ali ele entendeu que ele fosse a pessoa mais preparada, mais preparada no sentido intelectual, não no sentido religioso.
porque não era, né, religioso. Ele tinha um outro entendimento, um entendimento doutrinário, filosófico, de seita, enfim, que era em outra perspectiva. Mas religioso, propriamente, ele não tinha. Essa base ele realmente não tinha. Exato. E vai além, né, Petrusca? Ele vai além. Nas confissões, ele mostra que ele gostava de orgias. Era só. Ele era promíscuo. Ele era promíscuo mesmo. Digamos assim, vamos pegar uma linguagem chula aí comum. Era um grande safado. Pecaminoso mesmo. Ele não ligava, não. Ele pegava qualquer um e qualquer coisa que viesse na frente dele. Nesse lado aí. Nesse lado aí, ele não se importava. Até porque, é como já foi dito, né? Ele não tinha esse lado do pecado com ele, naquele momento. Não tinha essa crença do pecado com ele. Ele tinha um Deus natureza. Uma espécie de Deus natureza. Então, as forças do bem e do mal eram em outro sentido. Então, quando ele tem essa revelação, e inclusive era o sonho da mãe dele, né? Que ele se tornasse cristão. Ela disse, inclusive, tem uma passagem, não sei se você conhece, Petrus, mas tem uma passagem que ela diz que ela só morreria um dia quando o filho dela se convertesse ao cristianismo. E, por mais incrível que pareça, quando ele se converte, que ele chega para a mãe e diz assim, que está realmente, ele hoje é cristão, poucos dias, ou poucas horas, eu tenho certa dúvida quanto a isso, poucos dias ou poucas horas depois, a mãe dele realmente morre. Então, era uma coisa realmente, por parte de Agostinho, que não existia. Essa parte religiosa, cristã, esses valores cristãos, inclusive, que a gente tem hoje, na sociedade, principalmente ocidental, essa questão não existia. Né? Esse pecado não existe. Agora, o curioso, e aí a gente vai começar a entrar na teoria e no pensamento propriamente, para a gente ver as curiosidades do nosso comportamento, entender inclusive a nossa sociedade, e entender também como foi que a gente chegou a determinados valores de hoje, sem Agostinho conhecer o cristianismo propriamente, profundamente, e sem a filosofia grega conhecer o cristianismo propriamente, como foi ou genial ou divino realmente a união das teorias. E eu falo das teorias tanto agostinianas, aliás, tanto platônica quanto aristotélica. A gente já viu Platão, já viu Aristóteles, vocês já conhecem. E se a gente fosse pensar em Platão cristianizado, digamos assim, a gente teria dificuldade. Mas Agostinho não teve. Pelo contrário, né? Agostinho vai ter até uma certa facilidade para justificar Platão dentro do cristianismo, que era uma exigência, era uma necessidade que estava a surgir, que estava ali aparecendo justamente naquele momento. Um dos primeiros pontos dentro dessa questão filosófica e até de ordem comportamental, que une justamente o cristianismo da filosofia grega, é pensar exatamente o que seria a existência, a condição humana, as relações humanas, como elas poderiam se dar, para, de um lado, buscar o bem e evitar o mal. Quando a gente pensa na filosofia grega, a gente pensa mais numa perspectiva ética e política. Platão, por exemplo, ele quando pensa na república, ele está pensando numa utopia política. E, ao mesmo tempo, usufruindo da ideia de Sócrates, construindo uma base ética. Então, ali é ethos e polis. Ethos e polis. Quando vai para o cristianismo, esses valores políticos, esse valor ético, ele é transformado.
Você não tem mais propriamente a polis como utopia, e você não tem mais a ética como essência da condição humana nas suas relações. Esses dois pontos gregos são adormecidos. Porque o que vai predominar, portanto, nessa linha agora, primeiro, é uma linguagem de ordem latina, que é moral. A palavra moral surge, não é mais a palavra ethos, que é grega. E a outra palavra que surge aí é, digamos, a doutrina. É o doutrinar, que substitui, de certa maneira, a política. Ou seja, é evangelizar. É seguir a verdade por meio de uma igreja que possibilitaria a salvação daqueles indivíduos na sociedade. Então, política no sentido disciplinar, no sentido técnico, no sentido metodológico, como os gregos pensaram lá inicialmente, como aristocracia, democracia. Sim, pode falar. Sim, também é uma questão de cultura, mas eu vou além da palavra propriamente cultura. Né? A gente tem que mergulhar na questão de crença mesmo, na questão de fé mesmo, que aquela perspectiva grega que a gente conversou inicialmente sobre pensar numa sociedade ideal, digamos, ela meio que cai por terra quando surge o cristianismo, porque a sociedade ideal no período medieval, vai ser seguir o cristianismo. Vai ser uma questão de fé. Se você tiver fé, se você crê em Cristo, crê na salvação em Cristo, tudo, digamos, de bom acontecerá com você. E com a sua família, com a sociedade na qual você está inserido. Quanto mais distante de sair, mais consequências danosas, digamos assim, para a sua família, para você e para a sociedade, também vai ter. Então, qual é o caminho? O caminho é a fé, é a salvação em Cristo, é naquilo que o evangelho é dito e pregado por uma igreja, por uma doutrina. Então, por isso que eu digo que vai além de uma cultura, vai mergulhar propriamente nas idiosincrasias de cada um. Então, é algo muito mais profundo. Agora, claro que depois passa a ser algo cultural, porque isso vai ser perpetuado em termos de tradição, em termos de segmentos sociais, políticos, éticos. Então, enfim, vai realmente depois se tornar algo cultural também. Mas naquele início, naquele momento em que Agostinho está ali lançando as bases do cristianismo, vai muito além. É mesmo uma questão, é uma condição de existência dentro da própria existência. É a pergunta que Agostinho faz naquele momento, naquela discussão mental, naquela reflexão mental que ele está ali, preocupado, angustiado, ele se pergunta, como eu devo existir no mundo? De que maneira eu posso existir no mundo? E quando esses mistérios começam a acontecer na vida dele, como, por exemplo, a revelação por meio de um anjo, de uma voz, de algo que conversou com ele, isso modifica completamente a existência dele e o segmento de vida dele na sociedade. Então, é isso que eu quero dizer, de uma forma preliminar, para a gente entender de onde é que vai sair a filosofia de Agostinho. Como é que ele vai propor uma filosofia para segmentos sociais tão distintos, tão complexos, a ponto de se tornar realmente a base de uma igreja, a base de uma religião tão importante como o cristianismo e o catolicismo. E até hoje, século XXI, a gente ainda ter
as perspectivas agostinianas como as corretas para o seu comportamento religioso. Sim. Sim, sim. Isso. Na verdade, Petrucci, esse é o grande problema filosófico de Agostinho, né? É dizer, eu não queria antecipar muito, mas, enfim, é bom, você já tocou no tema, mas a grande pergunta de Agostinho é a seguinte: se Deus é bom, de onde é que vem o mal? Se Deus é o criador de tudo, de onde é que vem o mal? Essa é a pergunta de Agostinho, e ele vai resolver isso. Eu vou deixar um pouquinho para adiante para dizer como é que ele resolve essa pergunta. Que é uma pergunta que está lá, mas é uma pergunta que a gente faz hoje. Muitos se fazem essa pergunta hoje. Porque muitos dizem assim, bom, você é criacionista, acredita no criacionismo ou no evolucionismo? Você é materialista ou você digamos, o materialismo ou doutrinário, digamos, de uma determinada religião, de uma linha mais teológica. Então, hoje a gente ainda faz essa pergunta. Né? E se Deus realmente é o criador de tudo, e não é evolucionismo, não existe materialismo, não existe o evolucionismo, então, de onde é que vem o mal? Já que Deus é o criador de tudo. A pergunta que foi feita lá, Agostinho responde, e hoje a gente ainda faz, principalmente para aqueles que não conhecem Agostinho. Mas eu respondo já essa pergunta. Sim. Sim. Poderia também. Poderia também. É outra questão que está dentro dessa problemática de Agostinho. Outra pergunta que a gente pode fazer, nesse sentido agostiniano também, que ele resolve, ora, se o homem é criatura de Deus, então a culpa não seria dos homens, do mal. A culpa seria de Deus. A culpa não seria dos homens, seria de Deus, uma vez que criou os homens. É um dos pontos também que Agostinho resolve. Que estava tudo isso na problemática e claro que vem da base maniqueísta dele. Vem da base maniqueísta. Bom, mas seguindo, então veja, esse é o cenário, esse é o pano de fundo, esse é a base na qual Agostinho ele tem que resolver, ele está sentado nisso aí, essa é a seara que ele entra. Agostinho, inicialmente, como já foi dito aqui por a gente, ele não era cristão, pelo contrário, era uma pessoa dado às sacanagens da vida, era uma pessoa muito mais ligada à promiscuidade, digamos, numa linha de hoje, nos valores de hoje, uma pessoa muito ligada mais aos pecados do que à salvação. Até porque isso não tinha inicialmente com ele. Então, eu estava falando a respeito da mudança da palavra, a mudança de paradigma que estava surgindo naquele momento. E a mudança de paradigma era de uma sociedade, digamos, grega, que tinha uma perspectiva de criação de sociedade pautada numa ideia de uma cidade ideal, de uma cidade sistematizada por um governante, por um monarca, digamos assim, que vai liderar essa cidade, que vai melhorar essa cidade. Por outro, tem a perspectiva educativa, do ensinamento, do preceptor que vai levar você para a melhor condição de relação uns com os outros. Mas quando chega no período medieval, no período ali do surgimento do cristianismo, da doutrina cristã,
isso tudo modifica para um outro valor. Um outro valor. Eu acho que professor Bruno, vocês estão com ele agora no primeiro período, eu acho que ele vai falar de um antropólogo que vai estar colocando justamente essas questões do cristianismo, esses valores do cristianismo. Acho que é Drummond. Ele passou para vocês? Passou. Professor Bruno, ele está numa discussão, acho que com um filósofo, acho que é um antropólogo chamado Drummond, que ele vai tratar sobre essas mudanças paradigmáticas, né? Pronto. Pronto. O Drummond, ele é um grande antropólogo justamente nesse sentido, que ele vai fazer uma reflexão, um estudo exatamente dentro desses valores cristãos. Ele vai observar que há uma ruptura muito importante quando surge o cristianismo. O cristianismo que os valores, acho que Bruno fala muito melhor do que eu nesse sentido, mas ele vai falar que os valores que antes eram apegados muito às questões materiais, ou seja, aquilo que estava na terra, as riquezas que você poderia ter na terra, eram realmente fundamentais, essenciais. Tanto é que há uma corrida, digamos, de comércio, no surgimento das civilizações, à procura de domínio, de terras, enfim, do material para viver melhor. Essa era a ideia inicial. Os gregos fazem muito isso. Mas quando chega no cristianismo, esse paradigma muda. Porque o mais importante não está na terra. O mais importante está no céu. Veja que mudança radical. E as pessoas passam, de fato, a acreditar nessa verdade. O valor mais importante está no céu. E de onde é que vem isso? Vem do cristianismo. E aí do cristianismo que prega, e a gente começa a entrar, que prega humildade, que prega como valor máximo amor. O amor, valor máximo. Mas não é qualquer amor. Né? Não é o amor erótico, por exemplo. É o amor ágape. E o amor ágape é o quê? É aquilo que está na essência do pensamento cristão. Amar o próximo como a ti mesmo. Exemplo de amor ágape. A mãe. A mãe ama o filho, em tese, né? Não são todas as mães, mas em linhas gerais, a mãe ama o filho mais, às vezes, do que ela mesma. Né? E ela é capaz de tirar um braço para dar o filho. Ela é capaz de, uma vez encontrando o filho doente num leito de hospital, dela querer substituir ela por ele. Para não ver ele sofrer, para não ver ele com dor, para não ver... Então esse é o amor ágape, é quando você enxerga no outro a sua razão de viver. É quando você enxerga no outro a essência da sua própria existência. Então é uma inversão de valor extremamente importante, algo que antes do cristianismo isso era praticamente impossível. Era praticamente impossível. O importante era você mesmo, você com você mesmo. Tanto é que na palavra ethos, lá no grego, ethos quer dizer aquilo que habita no indivíduo. É aquilo que está dentro do indivíduo. Ethos, ética. Quando vem para os romanos, para a filosofia cristã, e que surge a palavra moral, a moral não é mais aquilo que habita no indivíduo. É a morada, ou seja, a morada dos valores que recai sobre o indivíduo. Veja que inversão interessante. Vai ser morada, não mais habitar. Então, morada, nesse sentido romano, latino, vai ser aquilo que vem para
se fixar no indivíduo. Ou seja, o que é que vem para se fixar nos indivíduos? São as normas, são as regras. Então, moral, no sentido romano, está muito mais relacionado às leis, às normas, os princípios que vão determinar o comportamento do indivíduo. E o indivíduo não pode quebrar. Ora, assim, tem muita diferença mesmo no sentido moral e ético para os gregos e para os romanos? Muita. Porque é o seguinte, quando você diz que ethos é o que habita no indivíduo, o indivíduo está muito mais livre, porque as regras são dele mesmo. Está muito mais livre, há uma liberdade maior desse indivíduo. E se por acaso surgir alguma regra, alguma norma, vai ser uma norma estatal, é uma norma de governo. Quando vem para o latino, para o romano, morada, são aquilo que vai assentar no indivíduo, a mudança é drástica, porque o indivíduo não tem mais essa liberdade para fazer o que lhe convier. O indivíduo agora vai ter que seguir princípios. E um princípio específico. É o princípio cristão. E pior, no bom sentido, pior, é um princípio religioso que é um dogma, que é uma verdade absoluta. E aí o indivíduo não tem escapatória. Ou ele segue, ou ele está perdido na sociedade. Era o caso de Agostinho. Como Agostinho não seguia, ele estava perdido na sociedade. Portanto, se ele está perdido, era preciso se reencontrar. Era preciso encontrar o caminho que lhe desse a salvação. Ocorre isso lá, naquele período, mas ocorre ainda hoje. Vocês vão começar a perceber aí as relações do período do século IV com o século XXI. Se o indivíduo não segue a doutrina, se ele não tem uma religião, eu dei o exemplo do presidente dos Estados Unidos para ilustrar aquilo que a gente tem de maior poder máximo no mundo, né, que é a superpotência norte-americana. Se você não segue uma religião, você está perdido. Se você não segue um dogma de uma verdade nesse patamar do cristianismo, desse princípio cristão, você está perdido. Você está, eu não vou dizer que você é um herege, porque isso é coisa do período medieval um pouco mais adiante, e inclusive no período até moderno, a heresia, mas você é quase tido como um herege. Você disser assim, não, eu não acredito em Cristo. Ou se de repente você chegar num país árabe, não acredito em Maomé. É uma heresia. O que você está cometendo. Então, é extremamente perigoso até você se pronunciar dessa forma. É perigoso lá, no mundo árabe, e é perigoso no mundo ocidental. Aí você diz assim, não, mas peraí, a gente não tem aqueles radicais que tem lá no mundo árabe. A gente tem, sim, dogmáticos. Só que a forma de lidar com esse radicalismo, com esse fundamentalismo, é diferente. De repente, você não contrata para um emprego, você não se torna amigo dessa pessoa, você não conversa com essa pessoa, você exclui, tem uma certa discriminação com essa pessoa. Então, uma série de outras, sim. Isso. Mas são fortes. Mas são bem fortes. São veladas, mas bem fortes. E já houve um momento na história do cristianismo que foram tão radicais quanto hoje os islâmicos. Por exemplo, nas cruzadas. O Papa, a Igreja Católica, vocês sabem disso pela história, mandavam uma esquadra, um exército, para dizimar populações, civilizações que não eram tidas como cristãs.
Iam lá mesmo em nome de Deus, em nome de Cristo, e cortavam o pescoço das pessoas com a espada. Né? As cruzadas, tiveram várias cruzadas. Sim. Sim, sim. Isso. Naquele momento dos muçulmanos, né? Naquele momento dos muçulmanos. Isso, mais ou menos por aí. Mas vocês têm razão justamente nisso que vocês estão dizendo. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na base do cristianismo, a gente tem um amor ágape. Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que é concebível? Como é que é concebível você ter como base filosófica o amor ao outro e, ao mesmo tempo, você cortar o pescoço do outro em nome de Deus? Esse aqui é o que eu estou colocando aqui como problema, em termos de fundamentalismo. Porque, na verdade, a questão era muito mais política, era muito mais de poder do que propriamente religiosa, do que propriamente de Deus. O entendimento de Deus ali, naquele momento, do cristianismo naquele momento, era secundário. O que importava naquele momento era fiéis. Eram os fiéis. Os fiéis tinham que continuar sobre o domínio de um determinado segmento religioso. Ou muçulmano, islâmico, ou cristão. Então, como tinha um império ali do Oriente Médio, muçulmano, e o outro império era ali justamente de Roma, então é um choque de dois impérios que estavam disputando politicamente a hegemonia do mundo. E que a religião, naquele momento específico, era algo secundário. Secundário, entre aspas, no sentido específico da coisa, no sentido estricto sensu. Mas, evidentemente, que o que movia as pessoas era justamente o radicalismo, o fundamentalismo. Esse é o ponto. Mas, ainda retomando a ideia de Agostinho está justamente no cerne da inversão paradigmática desses valores. Se inicialmente você tinha o Estado, a polis, agora você tem outra coisa. Você tem a igreja. Você tem a fé. Então, é uma sociedade completamente diferente e o valor, nesse caso aí, muda substancialmente. Porque se o valor na Grécia, em termos éticos, era o universo enquanto natureza, por exemplo, Deus enquanto natureza, por exemplo, quando está no cristianismo, é aquilo que você faz na Terra. Não é Deus natureza mais. É você em relação com os outros e em relação com Deus. Então, o valor agora é completamente diferente. E como é que se resolve um problema desse tamanho? Com tamanhos conflitos, com tamanhas disputas, com um gigantesco paradigma completamente diferente daquele mundo chamado pagão. Então, é um novo mundo, realmente. Não é à toa que, quando o cristianismo vence, e ele vence mesmo em termos de expansão, domínio e tudo mais, pelo menos no aspecto ocidental, quando ele vence e mergulha o povo europeu, os europeus, principalmente os bárbaros, né?
quando mergulha esse europeu nesse segmento religioso, depois os historiadores, erroneamente, vão chamar de Idade das Trevas. Porque é como se houvesse realmente um apagão. E o apagão, ele se refere ao período grego clássico. Ou seja, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos eles. Então, há realmente ali um apagar, digamos, das luzes da razão. Então, Agostinho ficou na incumbência de alguma forma, manter esse candeeiro aceso, esse candeeiro da razão. Algo que realmente não é fácil. Porque quando a gente vai pensar na fé, em linhas gerais, no sentido mais até teológico, a gente entende que a fé é um mergulhar no abismo. O abismo, no caso aqui, é Deus. Né? Você não sabe quem é Deus, o que é Deus exatamente, não conhece pela razão o que é Deus, porque você não tem essa condição, você é homem. Mas, no entanto, pela fé você mergulha nesse Deus. Ou seja, é mergulhar no abismo. Não sabe se vai viver, se vai morrer, não sabe. Mas a fé é tão grande que você não titubeia em se lançar, em se jogar nesse abismo. Então, é algo extremamente importante, digamos assim, para a relação humana na Terra. Então, falar em fé vai por essa linha. Mas, então, se é se lançar nesse abismo, se é não titubear, se é dessa forma que tem que ser realmente a crença, a fé, então qual é o espaço da razão? Onde é que a razão fica nessa relação com a fé? Como é que é possível essa relação? É por isso que Agostinho, ele vai ter uma das questões bem importantes, filosoficamente falando, que é a palavra dúvida. A palavra dúvida em Agostinho, ela passa a ser algo fundamental para que você entenda com a razão a fé. Sem a dúvida, não há possibilidade de fé. Não há. Porque é no momento em que você duvida que a fé surge. E me parece que na modernidade, muitas pessoas entendem o contrário. Se você tem fé, você não duvida. E Agostinho não parte daí. Agostinho parte do contrário. Agostinho diz assim, se duvida, tem fé. Porque aquele que duvida, ele busca um entendimento mais sólido, mais seguro, sobre aquilo que você chama de fé. Não é um mergulho no abismo de olho fechado. É um mergulho no abismo com um entendimento. É um mergulho no abismo com algo que venha lhe persuadir de uma forma argumentativa que lhe traga o mínimo de segurança, de certeza para a sua ação. Então, a palavra dúvida em Agostinho, ela é importante. Ela é importante justamente para ratificar a fé. E aí, como eu já disse a vocês, ele, quando pensa o cristianismo, por um lado, com essas bases que eu já coloquei, do amor ágape, inclusive do perdão, que vai ser uma outra palavra importante dentro da filosofia agostiniana, quando a gente pensa também no bem e no mal, pensa em Deus e pensa nos homens, então são sempre numa perspectiva dualista da coisa. E a gente sabe, desde lá da filosofia antiga, que quem inaugura um pensamento dualista é Platão. Platão é que inaugura o pensamento dualista. Em que sentido? No sentido em que a gente já falou bastante, eu vou reforçar aqui para a gente entender Agostinho. Quando Platão diz assim, o mundo material, o mundo físico, é o mundo das sombras. É um mundo sombrio. É um mundo onde a verdade ainda não está posta. Ou seja, o corpo, a matéria, o físico, é uma replicação, digamos, imperfeita, é uma réplica imperfeita
da verdade mesma. Platão diz isso de forma taxativa. E que, primeiramente, quando você nasce, você, claro, esquece da verdade onde você já estava, e ao passo em que a experiência vai ocorrendo e, consequentemente, o pensamento vai ocorrendo, as ideias vão surgindo, você vai recordando da verdade mesma. Aí você passa para a opinião, para a doxa, depois você vai para a ciência, e no caso aí vai ser a matemática, a geometria. Em último grau, você vai chegar na dialética, que é onde está a pura forma, a verdade mesma, os arquétipos inquebráveis e indestrutíveis. Mas aí você já está no outro mundo, que é o mundo inteligível. Platão, então, fala, no aspecto dualista, de dois momentos. O momento sensível, que é o físico, o mundo material, e, por outro, o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, da pura forma. Entendendo isso aí de Platão, esse conceito-chave de Platão, voltando agora a Agostinho e ao cristianismo, a esse cenário todo, ao bem e o mal, inclusive, Agostinho pega esse núcleo do pensamento platônico e cristianiza, no seguinte aspecto. Quando Agostinho observa a sociedade dos homens, ele vai dizer que essa sociedade dos homens, e isso Cristo fala muito bem por meio dos evangelhos, é uma sociedade em que não reflete propriamente a verdade. É um local, digamos, de passagem dos homens. É um local onde o mal, as incertezas, os vícios, os prazeres e, especificamente, o pecado está inserido. Tem uma fala muito importante de Cristo que diz assim: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. O que é que Cristo estava se referindo lá? Das moedas, que é física, que é um valor material, um valor humano, um valor mundano, dar a César o que é de César. Ou seja, dar tudo que é de matéria, de bens materiais, a César. Mas dar a Deus aquilo que é de Deus. O que é? A fé. A crença, a verdade, a busca pela salvação, a busca pelo paraíso. É isso que ele está dizendo. Tem outra passagem interessante, que quando um rico procura Cristo, diz assim, olha, eu gostaria de segui-lo. O que é que eu tenho que fazer? E Cristo diz, antes disso, né, ele diz, olha, já tenho feito tudo, caridade e tal, já tenho praticamente feito tudo que já foi dito, mas falta mais alguma coisa para segui-lo e encontrar a salvação? Aí Cristo olha para ele e diz, eu estou dizendo mais ou menos, né, não estou seguindo literalmente o que é falado, mas o entendimento é esse. Cristo diz, olha, dá tudo que você tem aos pobres e me segue. E o rico olha para Cristo, baixa a cabeça e sai. Como se fosse assim, não, dá tudo que eu tenho para os pobres também é demais, né? Não dá para fazer isso. E, para completar, Cristo faz uma fala no sentido mais fácil, vocês me ajudem aí se eu errar, mais fácil um rico, aliás, um camelo, passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais ou menos isso. Claro que camelo é uma espécie de corda, enfim, tem lá, já foi discutido isso em outras instâncias que as pessoas confundem. Mas o cerne da questão agostiniana está aqui. E, consequentemente, o cerne da filosofia platônica também. Porque dar a César o que é de César é aquela questão dualista de Platão. A verdade não está no físico. A verdade não está na matéria. A verdade não está nas coisas materiais. A realidade mesma não é essa. A verdade mesma é no mundo inteligível. É em outro mundo, não é neste. Agostinho vai dizer, mais ou menos nessa mesma linha, que a verdade não está na cidade dos homens. A verdade mesma não está aqui no corpo, na matéria.
A verdade está no reino de Deus, está na cidade de Deus, que é o livro dele. Cidade dos homens, cidade de Deus, que é justamente mostrando o paralelo platônico nesse sentido. Então, a verdade mesma não está na terra. A verdade mesma não está no físico. A verdade mesma não está na matéria. A realidade mesma não é essa. É Platão falando, na boca de Agostinho. E faz todo sentido dentro da perspectiva cristã. Porque Cristo vai dizer, dá tudo que você tem e me segue aos pobres. Ou seja, se desfaz do físico e vem para a verdade, para a palavra. Na Gênese, na Bíblia, é muito claro. No princípio é o verbo. Ou seja, é a palavra. No princípio é o verbo e o verbo se fez, né, Deus, no caso, Cristo. Deus, Cristo, é o verbo, é a palavra. Então, o mais importante, o mais verdadeiro, a realidade mesma, não é o físico, não é a matéria, é a palavra. Segue a palavra. O caminho, a verdade é a palavra. É o logos. Inclusive, em algumas Bíblias ainda permanece com a palavra logos, que é a palavra grega. No princípio era o logos. Então, são esses pontos de conexão que a gente pode estabelecer de pronto entre Platão, por isso que Agostinho vai ser o neoplatônico, com Agostinho e com o cristianismo. E é uma inversão de valor extremamente importante, porque desde lá para cá nos tornamos cristãos, mas essencialmente nos tornamos platônicos. Entre aspas, claro, né? E depois vai vir o capitalismo e vai jogar isso meio que de lado. Apesar que depois Calvino vai resolver esse problema, né? Dá para unir, sim, a riqueza com a salvação. Calvino vai fazer de uma forma brilhante, né? Vocês sabem disso. Quando ele vai dizer que digamos, tem uma palavrinha que agora não me veio na cabeça, mas digamos assim, os salvos por Deus, traduzindo. Quanto mais ele aumentar as suas riquezas na terra, mais esse indivíduo foi salvo por Deus. Não é salvo, eu estou tentando lembrar a palavra. Sim, exatamente isso. Muito obrigado, Petrus. É essa palavra. É a predestinação. Calvino resolve brilhantemente esse problema, né? Brilhantemente. Aí daí dá para, sim, acumular riqueza. Aí o capitalismo, inclusive, depois agradece a Calvino por essa brilhante filosofia e agora os indivíduos podem acumular dentro do capitalismo. Não é à toa que a igreja inglesa, anglicana, se eu não estou enganado, ela vai pegar essa base calvinista, vai levar para a Inglaterra e vai levar para os Estados Unidos. Quem fala isso é um sociólogo chamado Max Weber, que você já deve ter estudado, que na ética protestante, na ética capitalista, agora eu estou trocando o nome do livro, o espírito protestante, enfim, agora não vem, deixa para lá. Mas, enfim, num livro brilhante, se Petrus souber o nome do livro aí, pode me ajudar, Petrus. Não. É ética protestante e espírito capitalista, alguma coisa desse tipo. Das leis, não. Mas, enfim, lá, é nesse livro que ele vai... É claro que isso é um livro pesquisa que ele fez, e investigando várias sociedades, vários estados, ele vai chegar à conclusão de que onde os protestantes desenvolveram essa filosofia, o Estado se desenvolveu. Aonde o catolicismo prevaleceu, há uma certa miséria, uma certa pobreza. Ele vai fazer essa relação. Aí ele pega justamente a América do Norte e Europa, ali, a parte ocidental da Europa, e também pega a América Latina, os países latinos, que são de base católica, que pregam justamente o desapego, né, aos bens materiais, e por outro vai ter um certo valorização da predestinação, que é justamente o acúmulo.
Isso, exato. Sim, também. Também. Mas isso é das leituras, né? Max Weber, especificamente Max Weber, ele vai fazer a leitura relacionada à religião, a essa crença, a essa filosofia, em que um é de ordem católica, que prega o desapego, e o outro é a predestinação, que é possível sim o acúmulo. Aí vão por essas linhas. Mas isso é uma leitura já um pouco até... tem alguns, digamos, séculos aí, é sempre polêmico, e dá para se fazer algumas reflexões. Eu estou utilizando para a gente entender que lá naquele momento, o que Agostinho estava pregando, enquanto base católica, cristã, é exatamente o desapego aos bens materiais. É uma leitura quase que literal daquilo que foi pregada por Cristo. Que depois, quem vai fazer isso muito bem é Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, que era rico, larga tudo e vai cuidar dos miseráveis, dos doentes. É justamente nessa linha. Isso tudo ainda no período medieval. E Agostinho, ele é um dos que vai dizer taxativamente que a salvação está na cidade de Deus. E que para que o homem consiga chegar a essa salvação, ele vai ter que seguir a palavra de Cristo. Ou seja, o mais importante não é o que você tem, não é o que você acumulou, não é a matéria, não é o físico, mas aquilo que vai possibilitar você chegar na cidade de Deus, que é justamente em busca da sua salvação por meio da palavra de Cristo. Cristo, no caso, é a verdade. E as palavras de Cristo, nesse caso aí, entenda aquilo que eu já coloquei, né? O amor ágape, que é o amor ao próximo, é o perdão, é o amor, é a humildade, é a paz. Então, são todos esses pontos que vão lhe possibilitar a salvação. E outra coisa que deve se fugir, que está dentro dessa questão também platônica, agostiniana, é o prazer. O prazer que está atrelado quase que exclusivamente ao corpo. Lembrar de Platão de novo. O que é que Platão fala a respeito do prazer? O prazer, a concupiscência, faz com que você não alcance a verdade. Platão vai dizer isso. E quando é que você alcança a verdade? Quando você sai do amor eros para o amor filia. O amor filia em Platão é amor ao conhecimento. Então é lá que está realmente o discernimento humano para alcançar a verdade. É na inteligência e não no sensível. É no intelecto e não no físico. No cristianismo ocorre a mesma coisa. Não é o corpo que vai te dar a salvação. E Agostinho fala de causa própria, né? Como a gente já falou aqui. Ele foi um promíscuo. Ele foi dado aos vícios e aos prazeres. Né? Quando ele se converte e que se torna um cristão de fato e passa a pregar, inclusive, o cristianismo, ele vai dizer isso taxativamente. Para você alcançar a salvação, você tem que abandonar os vícios, os prazeres, o aprisionamento pelo corpo. Ou seja, o corpo que Platão condenava, ele também condena. O corpo te aprisiona. Tanto é que no período medieval e até hoje, se for levar o pé da letra, as pessoas continuam seguindo essa mesma lógica, essa mesma filosofia. Vamos entender. Quando o indivíduo lá, no período medieval, cometia um pecado, digamos, capital, um pecado mortal, como é que ele poderia, de repente, alcançar
um perdão, ou a salvação, ou até mesmo um alívio de consciência. Como é que eles conseguiam? Quem quiser falar aí, responder, Petrúcio, não sei. Vocês estão me escutando? Não sei se vocês estão me escutando. Tá, né? Pronto. Eu fiz uma pergunta. Lá no período medieval, quando o indivíduo cometia um pecado grande, como é que ele se redimia desse pecado? Como é que ele poderia ter de volta a sua consciência, digamos, mais tranquila? De que forma? O que é que ele poderia fazer? Quem sabe responder aí? Oi? Penitência. Acho que foi isso que falou. Penitência. E o que é a penitência mesmo? Certo, é mais ou menos isso. Oi? Desculpa para a escravidão. Mais ou menos. Vejam só. Tem um microfone aberto aí, tá dando um eco. Estou me escutando várias vezes. Acho que agora melhorou. Então vejam, a resposta é a seguinte. A forma que você tem para se redimir lá, naquele período, era a penitência. Mas penitência é propriamente o castigo do corpo. Você tem que castigar o corpo. E ali tem vários momentos de castigo do corpo, né? Chibata, né? Você ia lá e pá, e autoflagelava mesmo, para como se fosse uma aproximação de Cristo, você tinha que sofrer, o corpo tinha que sofrer. A ideia era, ora, se o corpo está me fazendo pecar, então eu tenho que castigar o corpo. Eu tenho que fazer isso. Então o indivíduo começa a se autoflagelar, de várias formas. Veja que até hoje, eu não sei se vocês têm aí famílias tradicionais que seguem essas linhas, mas o jejum é uma forma de penitência. É uma forma de castigar o corpo. Por quê? Porque o corpo, ele o tempo todo... De novo, o áudio está aberto aí, tá dando eco. Aí só para concluir. Então veja que o corpo, ele o tempo todo está pedindo a água, está pedindo o alimento, né, para as suas necessidades. Mas você tem que castigá-lo. Você tem que mostrar que você domina o corpo. Não é o contrário. E por que você faz isso? Faz isso em honra a Deus. Você faz em nome de Jesus Cristo, que se sacrificou pela humanidade. Ele tirou o pecado da humanidade com o seu próprio corpo. Ele foi crucificado para a redenção da humanidade. Então, se Cristo fez isso para a humanidade, então eu tenho que dar a minha contribuição de sacrifício com o corpo. Então é nessa linha que se imagina. Ora, quem diz isso é Platão. Platão diz isso de forma clara. Veja que quando a gente pega a alegoria da caverna, né? E até aqui a gente estudou a alegoria da caverna, livro 7 da República. Lá na alegoria da caverna, o homem está acorrentado, o corpo está acorrentado. E é um sacrifício, desde sempre, esse aprisionamento do corpo. Sócrates, quando morre, e que as pessoas dizem assim, se você quiser, a gente lhe tira daqui, você
escapa dessa punição. Se você quiser, e Sócrates diz, não, de jeito nenhum. Agora que eu vou me libertar do corpo, vocês querem que eu fuja? Não, de jeito nenhum. Eu vou tomar o veneno. Libertação do corpo. Então, é de fato um problema platônico o corpo. E isso vai também para o cristianismo. Isso vai para o pensamento de Agostinho. Agostinho permanece com isso na doutrina cristã. E a sociedade ocidental cristã, e até outros também que fazem sacrifício, principalmente o islâmico, né, que bota a bomba no corpo, alguns islâmicos, bota a bomba no corpo e explode em nome de Alá, e diz que mata os demônios ocidentais. Quando ele faz isso, ele está sacrificando o corpo. Por quê? Porque o mais importante está no céu. Que depois ele acredita que vai sentar lá com um monte de virgens, mulheres nas almofadas e tal, e ela vai ficar botando vinho e uva na boca dele. Ele acredita piamente nessa história. O cristianismo, por sua vez, também vai muito por essa linha. O cristianismo, entre aspas, vai muito por essa linha. Agostiniana, platônica, de base filosófica platônica, em que o físico, o corpo, não é a verdade. E a verdade mesma é a palavra, é Cristo. É seguir aquilo que Cristo deixou. É a doutrina, é a lei. Para você dizer que tem moral agora, certo, ok. Para você dizer que tem moral, para você ser uma pessoa digna, digamos, na sociedade agostiniana, cristã, os valores, você tem que ter moral. E a moral não passa pelos prazeres, não passa pelos vícios. É o contrário. Você tem que seguir Cristo na integralidade. Cristo é a salvação. Cristo é o caminho. Então, são esses pontos iniciais que Agostinho nos traz enquanto filosofia e essa relação, essa influência com Platão. Uma outra questão que eu quero tocar em relação a Agostinho é que ele é um dos também que vai estar por trás do surgimento da filosofia chamada patrística. O nome já diz tudo. Patrística quer dizer a filosofia dos padres. Então, os padres, com base agostiniana, quando vão disseminar o conhecimento naquele período, naquela sociedade, eles vão levar exatamente essa filosofia. Filosofia neoplatônica, filosofia agostiniana, em que a salvação, a verdade está em Cristo. E que, para que o indivíduo alcance essa salvação, ele deve desapegar do físico, do corpo, da matéria, dar tudo em tese aos pobres e seguir a Deus. É tanto que era comum as doações, né, as doações para a igreja. Indivíduos ricos, quando tinham um pecado muito grande, eles construíam igreja ou faziam uma doação para a igreja. Aqui mesmo no Brasil, no período colonial, tinham fazendeiros riquíssimos, com ouro, e muitas vezes eles, por serem católicos, cristãos, eles acreditavam que estavam cometendo um pecado muito grande, e para se redimir desse pecado, eles construíam igreja. Aquela igreja, inclusive, muito bonita, com ouro, com tudo mais, era construída por um desses colonos ricos que estavam por aqui, senhores de escravo e tudo mais. Muitas dessas igrejas que tem aqui em Pernambuco, muitas delas foram doações de famílias ricas, de senhores de escravo, de colonos realmente abastados em riqueza. Então, é uma maneira que platônica, agostiniana, cristã, da redenção e para encontrar a salvação. Mas eu já disse a vocês que a palavra é, de fato, o auge justamente a conexão entre Deus
o Filho de Deus e o Espírito Santo, que muitos representam o Espírito Santo por uma pomba branca, enfim. Mas, na verdade, o Espírito Santo é a palavra. Né? É a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo está onde? No Evangelho. Está na Bíblia. Então, o Espírito Santo é ali. Por que o Espírito Santo? Por que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, de Cristo, é aquilo ali, é a Bíblia? Porque é a verdade referente à cidade de Deus. Ou seja, ao céu. À salvação. Então, se o indivíduo quer, de fato, encontrar a salvação, ele vai pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura vai ser a sua salvação. Então, no caso, quando a gente fala Santíssima Trindade, que muitos até, às vezes, ficam se perguntando o que seria exatamente isso, mas a Santíssima Trindade nada mais é de que Deus, propriamente, Deus, de uma certa forma, encarna, que é Cristo. Encarnar é ter corpo e feição humana, característica humana, que é Cristo. E aquilo que Cristo prolatou, aquilo que Cristo falou e determinou e trouxe na Terra, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Que santo, a palavra santo, quer dizer simplesmente diferenciado, diferente dos homens comuns. Santo quer dizer isso. Quando um indivíduo se torna santo na igreja, a igreja simplesmente está dizendo que ele é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que não está entre os comuns. Então, o Espírito Santo é o Espírito diferenciado. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Nesse caso, então, Santíssima Trindade, nada mais é do que Deus, que é o Pai, Filho, que é Cristo, e aquilo que foi deixado por Cristo, que é a Bíblia. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Faz a junção da Trindade. E é por esse caminho que você pode sair da cidade dos homens, que é pecaminosa, que é dada aos prazeres, aos vícios, aos erros, a tudo que é de ruim, que é mal, e encontrar de fato a salvação, que é tudo de bom, que está no reino dos céus, que está no reino de Deus, que o caminho para que você encontre isso, essa salvação, é exatamente a Sagrada Escritura. Se você tiver com a Sagrada Escritura em mãos e praticando-a, você encontra a salvação. Esse é o caminho da cidade de Deus para a cidade dos homens, segundo Agostinho. Mas tem um outro ponto, dentre esses que eu iniciei falando, que eu gostaria de explicar, que é justamente a questão da origem do mal para Agostinho. O que é a origem do mal para ele? O que é o mal para ele? E aí eu até fiz a pergunta, deixei a pergunta para responder justamente no final. Quando se diz assim, ora, Deus não é o Criador? Então, se ele fez os homens como criatura de Deus, então Deus colocou o mal nos homens? E a resposta de Agostinho sobre essa questão de bem e mal foi a seguinte. Ele diz, não, Deus não criou o mal, Deus não colocou o mal no homem. O que Deus colocou no homem foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus é tão bom e tão perfeito que quando criou os homens, deixou ele para fazer as suas escolhas. Na verdade, as escolhas humanas é que são a origem do mal. Quando o homem decide seguir a Deus, ele faz uma escolha boa. E aí pratica o bem, é uma pessoa de uma moral, de uma índole, de caráter, de valores bons e daí por diante. Quando o homem decide não seguir a Deus, não seguir a Bíblia, não seguir a Cristo, que é a verdade, essa pessoa comete um pecado. Ela comete um erro, comete o mal. E aí ela pode, para ele e para os outros na sociedade, também praticar o mal. Então, a origem do mal é uma escolha humana, que Deus não interfere, porque senão não seria livre-arbítrio.
Se Deus de alguma forma interferir na escolha humana, não é livre-arbítrio. Então, para ser de fato livre-arbítrio, o homem tem que decidir sozinho. E são as suas escolhas que farão com que exista na terra, bem ou mal, que ele encontre ou não a salvação. Mas também Deus é claro, nas palavras de Cristo. Só estarão no reino de Deus, ou seja, no céu, na cidade de Deus, aqueles que forem de fato justos e bons. Esses é que encontrarão, é que estarão lá com Deus. Os que não praticarem o bem, os que não forem justos, aqueles que não amarem o próximo como a ti mesmo, não estarão com Deus. É uma questão de escolha. É livre-arbítrio. Pratique o mal se você quiser, se for a sua escolha, se for a sua vontade. Mas saiba que você não estará com Deus. A não ser que Deus, em toda a sua bondade, perdoe se você se redimir do seu pecado. Agostinho de Hipona. Essa é a leitura de Agostinho. Isso é o cerne do cristianismo, isso é o cerne do catolicismo. Claro que tem muito mais para a gente estudar de Agostinho. Quem tiver curiosidade pode pegar esses 3 livros, principalmente, que eu citei aqui o tempo inteiro. Confissões, é um livro até extenso, tem mais de 1000 páginas. Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Eu sugiro a leitura desses 3 livros, se quiser aprofundar. Mas o cerne do pensamento de Agostinho é basicamente esse. Perguntas, dúvidas, contribuições? Não, Petruski. Esse aí não. Uhum. Uhum. Eu não me recordo, não, do termo que você está utilizando, não. Sei. Sim. Sei. Isso. Tem um outro paradoxo nesse sentido aí, que é mais ou menos isso mesmo que você está dizendo, que diz assim, perguntas primeiro, né? Deus é todo-poderoso? Aí o indivíduo, sim, Deus é todo-poderoso. Bom, então se ele tudo pode, como você está colocando, então Deus seria capaz, ele poderia, nesse caso, criar uma pedra tão imensa, tão imensa, tão imensa, que ele não possa com ela? Aí é quando o indivíduo cai no paradoxo. Porque se ele responde, ora, se Deus pode tudo, ele pode criar uma pedra tão imensa quanto essa que você está dizendo. Ora, mas se ele criar uma pedra tão imensa quanto essa que eu estou dizendo, então ele não vai poder com a pedra. Então ele não pode tudo. Ele não pode não poder. É o paradoxo que se coloca, né? Agora, isso não é Agostinho. Isso eu já vi, assim, em outras questões filosóficas, né? Eu acho que é a mesma linha que você está colocando. Que é a pergunta básica dessa questão que eu fiz, e acho que essa que você colocou também é: Deus pode não poder?
Aí o indivíduo cai no paradoxo. Sei. Não, mas veja, quanto a esse paradoxo, já assim, já foi resolvido. Eles resolveram da seguinte forma, porque, na verdade, quando você diz Deus pode não poder, na verdade isso é uma tautologia lógica. Isso é Aristóteles nos jogando no labirinto lógico. Pensamentos tautológicos, realmente, eles não têm resposta, nunca teve. E toda vez que você encontra um A, sempre vai ser verdadeiro. É o que Aristóteles diz, na tautologia lógica. Mas no caso teológico, Deus não é lógico, Deus é dialético nessa perspectiva. Então, quando você coloca nessa perspectiva, você está colocando uma perspectiva lógica, quanto Deus é metafísico e dialético, que admite, ao mesmo tempo, algo ser e não ser. Ou seja, ele é e não é. Ele é poderoso porque pode a pedra, e ao mesmo tempo não é porque ele não permite que a pedra seja tão imensa que ele não possa com ela. Então ele é dialético. Então é outra dimensão da condição de Deus. É uma saída filosófica. Eu não sei se eu me fiz entender. Uhum. Isso. É o mundo metafísico de Platão, né? Isso. E é o demiurgo do puro conhecimento. Não, o que eu quis assim retirar naquele momento, só foi tentar enquadrar o pensamento platônico numa perspectiva religiosa, que é um perigo, que na verdade Platão em nenhum momento ele coloca a sua filosofia num segmento religioso, na verdade ele quer tirar, né? Aí só o receio é esse. Mas depois, várias religiões, é claro, Agostinho fez isso. Joga para a cidade de Deus. Exato. Isso. Isso. Quando a gente chega na filosofia medieval, filosofia cristã, aí sim cabe a religião. E Agostinho faz isso de forma brilhante, que era justamente aquela questão que eu colocava no início, que é unir a filosofia grega, e a religião cristã, que é a filosofia medieval. Ele fez isso de forma brilhante. E como foi que ele fez? Cristianizou Platão. Tanto é que muitos comentam, assim, na academia, enfim, quando vão estudar Agostinho e Platão e tal, é que, por meio da Bíblia exclusivamente, Agostinho jamais iria fundar as bases do cristianismo que a gente tem hoje. Não ia ser tão persuasivo. Quando ele pega Platão, que é uma filosofia extremamente instigante e convence mesmo em alguns pontos, aí ele deu a sacada, digamos, completa em termos de intelectualidade, né? E fundou mesmo a base da igreja por essa linha platônica, e até hoje a gente é platônico, cristão platônico, né?
Uhum. Isso. É por aí. Agostinho era andarinho ele era um andarilho, né? Ele andava ali pela Itália, enfim, que ele sai na verdade do norte da África, que ele não é europeu, né? Ele sai do norte da África. É Hipona, né? Ele sai de Hipona. Aí é Tunísia ou Argélia, eu tô na dúvida, um dos dois, mas é isso mesmo. É do norte da África. Então ele sai dali, anda, claro, por aquela região inteira, né? Egito, Grécia, tudo. E ele é um daquelas pessoas que mergulha no conhecimento. Ele é curioso. Ele realmente, quando ele chega para o cristianismo, ele já é um intelectual. Tanto é que Ambrósio fica impressionado, né, com o discurso dele. Eu até vou sugerir a vocês, não é tão assim profundo não, mas é bom. O filme que tem de Agostinho, né? Tem à disposição no YouTube, inclusive. Eu vou colocar na plataforma o link. No chat, o link, você diz? Não, o filme é Agostinho. Só Agostinho. No YouTube tem, só é colocar filme de Agostinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, que eu já coloco no YouTube. É um filme que não é tão profundo não, sabe? Ele não é um dos mais, não demonstra especificamente toda a vida de Agostinho não, mas é bom, que reflete e entende um pouco mais. Mas Agostinho era um andarilho, ele era andava por toda aquela região. Então, ele conhece Platão, até porque ele vai até traduzir algumas obras de Platão. E quando ele chega na igreja, a igreja já está praticamente fundada, né, com todas as suas bases, a igreja tem um acervo de biblioteca absurdo, que era justamente é, que... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Filme de Agostinho de Hipona. Pronto, eu já encontrei aqui. Filme completo. Isso, isso. Muito bom, por sinal. Pronto, eu coloquei o link aí para vocês no filme. Muito bom o filme. Dá para mergulhar um pouquinho na filosofia dele, na biografia dele, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Pronto. Mais alguma pergunta, pessoal? Petruski, quanto a Agostinho de Hipona? Pronto. Então, por hoje eu vou encerrar a aula, até porque hoje eu estou com uma certa dor de cabeça danada, eu tenho enxaqueca, né? Aí vocês sabem, quem tem enxaqueca só precisa dormir mal, que aí começa pipocando. Aí quando eu começo a falar muito, aí começa a latejar, né? Aí por hoje já falei, acho que